E hoje o nosso convidado, ele é muito especial. Hoje são 29 de abril de 2020, é o nosso terceiro encontro do circuito de lives promovidos pela OAB de Teófilo Otoni, e eu gostaria de iniciar esse nosso encontro de hoje com um aviso para os meus colegas advogados, minhas colegas advogadas. Amanhã, dia 30, os advogados adimplentes da OAB estão sendo convocados a participarem da campanha de vacinação contra a gripe. É a vacina tetravalente que a OAB oferece todos os anos. A vacinação ela vai ocorrer na sede da OAB, na Avenida Júlio Rodrigues, 490, no Maraguara, entre 8 da manhã e as 18 horas. Então, amanhã, dia 30, campanha de vacinação promovida pela OAB. Como eu disse anteriormente, o programa de hoje é super especial. Nós vamos tratar de relações pessoais, filosofia, vida e experiências nestes tempos de pandemia. Eu quero pedir para vocês, curtam o nosso vídeo, mandem suas mensagens, diga de onde estão nos vendo e principalmente compartilhe. Todas as vezes que há um compartilhamento do nosso vídeo, outras pessoas, mais pessoas têm oportunidade de assistir às nossas lives. Que bacana ter cada um de vocês conosco. Vamos dar uma olhada em quem começou o vídeo com a gente? Olha só, doutor Dalvan Charvage, muito obrigado. Doutor Delmo Sinini, Alexandre Ornelas, Pio de Castro, obrigado, Pio de Castro. Na live anterior, pessoal, com o jornalista Rafael Farias, ela repercutiu muito bem. E eu quero agradecer a cada um de vocês que nos assistiram, seja na transmissão ao vivo por aqui, seja nas postagens que foram feitas posteriormente pelo Facebook e pelo YouTube. Lembrando que a entrevista de hoje, o programa de hoje, logo após, vai ser postado no YouTube, na minha página, Gustavo Saboia de Castro. Por favor, nos auxilie conferindo se o áudio e se o vídeo estão bons e mande suas mensagens para a gente. Vamos mais uma vez aqui. Ludmila Souza está conosco, Geralda Chaves, muito obrigado, Geralda. Leila Guimarães, Nayara Alves, Patrícia Figueiredo, um abraço a todos vocês. Vamos chamar nosso convidado? Olha, parece que nós já temos imagens aqui do nosso querido Aníbal. O nosso agradecimento ao Aníbal por estar aqui com a gente hoje. Aníbal Gonçalves, ele é mineiro de Coroaci, é jornalista, é filósofo, professor de filosofia. Atualmente, ele comanda o programa de entrevistas mais importantes da nossa região, o Encontro Marcado da Rádio 98. O Aníbal, inclusive, está nos estúdios da Rádio 98. Além de um programa semanal na mesma rádio, que vai ao ar todos os sábados, se eu não me engano. Ou sábado ou domingo, já vamos aos domingos. Nós vamos confirmar agora. Muito obrigado, Aníbal. Seja bem-vindo. Muito boa noite. Boa noite. Inicialmente, eu quero parabenizá-lo, doutor Gustavo, por essa live. Parabenizar também a 28ª subseção da OAB, sediada aqui em Teófilo Otoni, através da nossa querida presidente, doutora Beatriz. Também o escritório de advocacia, Saboia e Simini. Enfim, me coloco à disposição e espero estar à altura dessa live, até porque a gente precisa discutir, debater um pouco mais a nossa realidade a partir de questões filosóficas que são muito atuais. Olha, suas primeiras palavras já são de grande importância para a gente, porque minha primeira pergunta ela vai muito em cima disso, Aníbal. Eu acompanho o seu programa, eu já tive o prazer, inclusive, de ser entrevistado por você. E, começando, vez ou outra, você fala muito da sua terra natal, de Coroaci. Eu, inclusive, numa viagem, nós já conversamos até com relação a isso, numa viagem a trabalho para Guanhães, eu me deparei com um trevo e com a placa indicando a cidade de Coroaci e comentei com meu sócio, olha, isso aqui é a terra do Aníbal Gonçalves. E a partir dali a viagem, praticamente a pauta foi seu programa,
foi a forma como você conduz o seu trabalho, a abertura democrática que você faz no seu programa. Agora, eu queria que você nos contasse sobre Coroaci. É minha curiosidade, eu tenho certeza que acaba sendo a curiosidade dos nossos ouvintes. Me fala de Coroaci e me fala como é que você chegou a Teoflotone. Para mim, acho que o caminho natural seria ali Governador Valadares, quem sabe Guanhães, mas está aqui Aníbal Gonçalves nos brindando em Teoflotone. Coroaci é uma pequena cidade, eu diria que Coroaci é a cidade dos meus sonhos. Hoje, Teoflotone é a cidade dos meus momentos. Mas Coroaci, onde eu nasci, em 21 de abril de 1954, completei agora 66 anos, eu sonho em retornar a Coroaci, porque eu saí de Coroaci, mas como bom matuto, capial da roça, Coroaci nunca saiu de dentro de mim. E em 1987, eu fui convidado para trabalhar aqui na área de comunicação da Cooperativa de Laticínios Teoflotone. Hoje, uma cooperativa que está, digamos assim, retomando o mercado novamente após ter falido. E foram experiências exitosas, maravilhosas, fascinantes com o ser humano. Fundei aqui em Teoflotone 14 comunidades rurais. Tive a oportunidade, pela Cooperativa de Laticínios Teoflotone, quero citar aqui o saudoso ex-presidente, o Gladstone Tadeu Vieira Abrantes, também o presidente Antônio Costa Galvão, dentre tantos outros. O senhor Antônio, inclusive, me oportunizou um curso de pós-graduação, o primeiro no Brasil, na Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Tudo isso abriu um pouco mais a minha cabeça de matuto, de capial da roça, e aí eu toquei a vida, né? A cooperativa se foi, eu permaneci tangido igual gado no cascalho, mas estou aqui vivo e forte, vivendo também num distanciamento social. Nesse momento estou aqui no estudo da redação da Rádio 98, agradeço a direção da emissora, enfim, e agradeço sobretudo a quem está nos ouvindo e nos vendo agora, percebendo um pouco da nossa realidade, do nosso derredor. Ô Aníbal, nossa audiência está subindo rápido e eu quero agradecer muito a quem está chegando a partir de agora. Então, a Patrícia Gonçalves, o Ronald Wagner, um abraço, Ronald, obrigado, está sempre com a gente. Beto Santos, Silvano do Cartaz, o Gelson Ferraz, obrigado, a Fabrícia Chagas, o Eduardo Teixeira da Costa, é de Belo Horizonte, advogado, meu colega, muito obrigado, Eduardo. O Beto de Castro também está com a gente, viu? Nos brindando, Aníbal. Agora, você conta um pouco da sua história, saiu de Coroaci, a cidade dos seus sonhos, está agora em Teoflotone, a cidade dos seus momentos, e hoje você é um dos mais importantes, se não o mais importante comunicador da nossa região. Seu programa Encontro Marcado, é muito difícil que alguém não esteja assistindo de segunda a sexta, no horário do almoço ao meio-dia. E aí eu queria te perguntar, você tem uma ideia de quantas entrevistas você já fez no programa Encontro Marcado? Este programa Encontro Marcado, por uma questão de transparência e justiça, originalmente ele começou há cerca de 30 anos atrás com o Roberto Marcos, que hoje está aqui ainda em Teoflotone, é uma das cabeças pensantes, acaba de lançar um livro e esse livro repercute muito a serpente, os ovos azuis da serpente, né? E vai lançar outro, Rio Sangue. Então o Roberto Marcos, ele deu todo um norte, uma direção a este programa Encontro Marcado. Então eu peguei o barco andando, né? Já com a audiência lá em cima, e o que faço atualmente é tentar espraiar ao máximo a participação de diferentes segmentos, sejam intelectuais, né? Não ficar nessa mesmice, nessa polarização político-partidária. Então, nós temos
sempre entrevistas ao vivo que informam opinião. E se me permitem carinhosamente agradecer as suas generosas palavras, mas em Teoflotone, e por que não dizer na nossa região, nós temos excelentes comunicadores e eu apenas faço parte dessa trupe, né? E quero aproveitar a oportunidade aqui, como pai amoroso, desejar que seja bem-vinda a minha amada filha Patrícia Gonçalves, que você acabou de citar aí, doutor Gustavo. Ah, que bacana. Eu tô vendo aqui, ó, nossa audiência, ela chegou à Itália, ao Canadá e a Portugal também. Além do pessoal que está nos ouvindo em Teoflotone, na região, Belo Horizonte, São Paulo, como eu já citei. Agora, Aníbal, eu queria entrar um pouco na nossa pauta de hoje, que é uma questão que envolve filosofia. Eu não sou um filósofo, eu não estudei filosofia na academia, não dou aulas de filosofia, mas eu sou um apaixonado pelo tema. Sempre que eu posso, eu leio, sempre que eu posso, eu tento praticar uma teoria filosófica, uma tese filosófica, e isso muito me atrai. Agora, eu tenho uma impressão, Aníbal, que com o passar dos anos, nós estamos nos afastando do grande conhecimento, daquele conhecimento original da humanidade, que veio com os primeiros filósofos, que vieram com os primeiros filósofos. E aí eu quero perguntar para você, você também tem essa impressão? E eu faço essa reflexão para o nosso ouvinte. Qual foi a última vez, Aníbal, que você teve uma conversa de cunho filosófico, que alguém citou um filósofo? Nosso ouvinte, qual foi a última vez que ele escutou, ou ele mesmo citou algum filósofo numa conversa? Doutor Gustavo, fora as, digamos assim, as filosofias de botequim, eu confesso que há um vazio que é muito doído na questão filosófica, na questão de pensarmos o que somos, o que estamos fazendo aqui. Eu faria um parênteses breve aqui de quando estava em sala de aula. Me aposentei no ano passado, lecionando filosofia, sociologia da educação e história da educação. Então, naquela época, eu colocava para os meus alunos, meus parceiros, hoje tenho muitos que estão aí casados, pais e mães de família, e vivendo uma vida com um certo grau de discernimento, de criticidade. Então, eu dizia, nós temos que pensar como águias. Um exemplo que pode parecer um pouco banal, mas ilustra bem. Se nós estamos nos comportando, pensando tal como galinhas num galinheiro, catando lá as minhocas, as baratinhas, isso não nos leva muito além do que a própria cerca do galinheiro. Mas se nós estamos lá nos céus da vida, tal como águias, nós temos uma visão panorâmica de tudo que está ocorrendo ao nosso derredor. É o que não acontece hoje, lamentavelmente. É claro que não podemos generalizar, mas não acontece com políticos, não acontece com autoridades, e a gente passa por um momento imediatista e isso vai nos colocando numa espécie de autofagia, de naufrágio. Então, as conversas em que demandam conhecer um pouco mais, por exemplo, o senhor que é casado e bem casado, né? Eterno namorado, eu diria, da doutora Aline, nossa acupunturista, é hora de, nesse momento de pandemia, de distanciamento social, perguntar o que nós temos feito de nós mesmos, da nossa união. Aonde é que nós queremos chegar? Então, são uma série de indagações que certamente não virão acompanhadas de respostas, mas sim de novas perguntas que vão nos fazer avançar rumo a uma melhor perfeição do ser humano, eu diria assim. E eu concordo com toda certeza, e aproveito o momento aí para mandar um abraço para minha esposa, para a Aline. A quarentena está nos fazendo muito bem, né?
A gente tem conversado bastante e trocado bastante experiência. Mas, ô Aníbal, essa pergunta, ela veio, inclusive, que eu rememorei uma experiência que eu tive. Numa determinada audiência de instrução, de um processo que eu participei, eu fui formular uma pergunta para uma testemunha, e era uma testemunha muito esclarecida, era uma pessoa que sabia do que eu iria perguntar, e eu levantei uma tese filosófica, né? Fazendo o esclarecimento anterior à pergunta. A juíza do momento, ela indeferiu minha pergunta e disse que aquilo ali não era momento de eu dar aula, né? Iniciou-se uma pequena confusão nessa audiência, logo foi debandada a confusão, e depois eu percebi que, na verdade, não era intolerância ou a juíza queria que a audiência acabasse mais rápido, foi pega de surpresa. A pessoa não está acostumada, as pessoas não estão acostumadas a que sejam levantadas questões filosóficas hoje em dia. E aí eu uso suas palavras, o mundo está muito imediatista. Nós estamos buscando filosofia de WhatsApp, nós estamos buscando filosofia de Facebook, né? Estamos esquecendo das grandes mentes pensantes, né? Da filosofia, da música, de outras artes, cuja atenção, se a gente tivesse atenção a memória dessas pessoas, né? Desses grandes ícones, talvez fosse mais fácil compreender o que nós estamos passando nesse momento, não é verdade? Realmente, hoje nós estamos inundados por informações. E eu faço aqui uma crítica, sobretudo, à forma como essas informações chegam às pessoas. Nós temos que entender que os dedos das mãos não são iguais. E se levarmos para a população, uma população mais simples, não necessariamente simplória, nós vamos perceber que essa pandemia do novo coronavírus, ela está causando, na minha modesta avaliação, mais danos de ordem psíquica, emocional, do que as próprias mortes em si, que inegavelmente são doloridas, são perdas, e nós, em boa parte do nosso universo humano, nós não fomos educados, trabalhados para lidarmos com perdas. Então essas informações, e aqui eu me incluo no meio, porque faço parte, sou jornalista, radialista aqui na Rádio 98 FM, mas a gente procura ter o equilíbrio. Por exemplo, fala-se diuturnamente em mortes, mas não se fala, por exemplo, que nós temos 6 vezes mais o número de pessoas curadas da Covid-19. Não se fala que o Brasil hoje é um país que tem, apesar dos pesares, nós temos uma evolução da doença no sentido de tratá-la com tanto sucesso quanto a própria Coreia do Sul. Nós não somos uma Itália, nós não somos uma Espanha, mas o grande público fica sendo bombardeado, massificado, e aí cabe aqui uma reflexão. Até quando nós seremos uma manada de ovelhas, digamos assim? É verdade. Ô Aníbal, eu quero mandar um abraço aqui para nossa audiência qualificada. Dr. Reinaldo Neves está nos ouvindo. Mandou um aceno para gente. Olha, a Patrícia Torres está em Brasília nos ouvindo. Eu falei do Gustavo Gonçalves. O perfil do livro Lobo Noma de Andrade também está nos ouvindo. Inclusive, é um perfil que sempre nos acompanha. Muito obrigado. O Petrônio Mendes está conosco. A Benedita Lopes. A Lívia Gonçalves. A Márcia Neumann. Obrigado, Márcia. O João Domingos, meu colega advogado, está conosco. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Agora, não deixando de falar em filosofia.
não só a questão política, falando de filosofia, e eu quero uma resposta à luz da filosofia. Nós estamos passando por um período muito difícil da humanidade. Várias reflexões importantes precisam ser feitas nesse momento, né? Você consegue, Aníbal, enxergar um legado que a humanidade vai deixar para gerações futuras, levando-se em consideração esse período que nós estamos passando? Doutor Gustavo, eu percebo claramente, e nós temos pessoas que provavelmente estão assistindo a esta live e que já, devido à faixa etária, a idade, já presenciaram, vivenciaram várias pandemias. Essa certamente não é a primeira. Por exemplo, nós tivemos aqui em Teoflotone uma epidemia da febre amarela, né? Tivemos uma epidemia de dengue. E tudo isso nos leva a perceber que nós, diante de situações dolorosas, às vezes nós aprendemos de forma mais doída. Parece que a situação ela extrai de nós todos momentos doloridos que vão permanecer por um longo tempo se falarmos de momentos emocionais, psicológicos, de perdas. Mas eu percebo que o grande legado dessa pandemia, que aliás, diga-se de passagem, estamos como se fosse lá numa caverna, né? Buscando alguma luz, uma luz do sol, talvez até uma luz divina, a gente pode perceber com clareza, nós não conhecemos nenhum momento anterior a este na história da humanidade. Desde que o ser humano colocou os pés aqui na Terra, nós não temos conhecimento de algo tão dramático, tão assustador. Isso, é claro, cabe, sobretudo, a maneira como as informações estão sendo disseminadas. Mas é importante dizer que o nosso legado, e será por uma elite pensante, digamos assim, por poucos, vão buscar construir, não a narrativa, mas construir evidências de uma história dessa pandemia que pouco conhecemos, que não vivenciamos, estamos conhecendo aos poucos agora. Então, esse vai ser o legado. Vamos ter que reaprender as duras penas a viver e a conviver no mundo pós-pandemia, que nunca será o mesmo de antes. Aníbal, você tocou num ponto interessante. Nós temos um momento que nós estamos aguardando também, que nós vamos conversar com o historiador, o professor Márcio Atin, a respeito de como a humanidade ela reagiu em relação a outros momentos de pandemia na sua história, né? Como você bem frisou, esse não é o primeiro momento em que a gente passa por uma situação extraordinária. A humanidade já passou por isso em algumas outras oportunidades e ela sempre reagiu de uma determinada forma. E eu tenho conversado com o professor Márcio Atin, eu fiz um convite e muito provavelmente ele vai estar conosco para falar em relação a essa reação da humanidade perante esses momentos. Mas, por uma questão histórica, eu me lembrei aqui, eu estudando filosofia e tudo mais, a gente chega à conclusão que 3 grandes fatores, né, eles são transformadores da sociedade. A gente pode citar a pandemia, que nós estamos passando por ela, né, as guerras e as revoluções, né? Essas três ocorrências históricas são capazes de mudar, né, de mudar o contexto social, de transformar a sociedade, deixando um legado para o futuro. E como uma questão histórica, vamos lembrar da Revolução Francesa, 1789, a título de exemplo e curiosidade, após a Revolução Francesa, nunca a moda na França, a moda mesmo de vestir roupa, foi tão extravagante, né? Porque tanta gente morreu na guilhotina a partir de 1789,
que aqueles que sobreviveram com a cabeça em cima do pescoço passaram a usar todos os adereços que tinham em casa, né? Chapéus, colares e tudo mais. A moda ficou super extravagante. Foi um legado da época, não é verdade? Nós temos aqui, por exemplo, neste momento, essa live, diga-se passagem, reiterar aqui, uma iniciativa aí do escritório de advocacia Saboia e Civini e da nossa querida 28ª subseção da OAB. A exemplo dessa live, nós temos aqui em Teoflotone, amanhã, por exemplo, teremos uma live do nosso querido músico César Porto e tantas outras Brasil afora. Já estamos vivendo um condicionamento que eu diria do momento Pavlov, do torrãozinho de açúcar, que você dá e agradecido o cão retorna até a gente. Então nós, não estou dizendo que vamos ficar amestrados com esses momentos que estamos vivendo, mas as lives já estão indo à distância e adentrando os nossos lares, adentrando as nossas mentes. Isso é muito importante, sobretudo, doutor Gustavo, quando se trata de uma live, nada contra as demais, as lives de música, cantores, mas quando se propõe a parar por um momento, um instante, para pensarmos o que somos e o que estamos fazendo aqui. Verdade, Aníbal. E falando nisso, eu quero convidar os nossos ouvintes para logo após a nossa live, às 20 horas, o Papo com o Pastor, com o meu querido pastor Marciano Rogério, meu colega advogado, meu colega de faculdade. Hoje ele vai receber o Yuri Rocha, que é o coordenador do PROCON Municipal, às 20 horas, no perfil da Assembleia de Deus no Facebook. Então, terminando a nossa live, dá tempo ali de dar aquela relaxada e logo depois ouvir a live do Marciano Rogério. Vai ser bastante interessante. E eu quero mandar o meu abraço para a Sinara Irli, que está nos ouvindo. A Adaleia Dias da Silva, ela é de Inhaúma, Minas Gerais, está nos ouvindo. A Patrícia Porto está em Pavão, nos ouvindo. A Milene Mota, eu já falei aqui com... meu amigo George Carvalho está conosco também. Muito obrigado a todos vocês. Agora, ô Aníbal, e com relação às suas reflexões pessoais da quarentena, como é que tem sido? Eu me sinto um prisioneiro e, ao mesmo tempo, um passarinho. Um prisioneiro porque, após 30 dias de quarentena, realmente seguida literalmente à risca, eu voltei agora na última quarta-feira a ancorar, apresentar o programa Encontro Marcado, do meio-dia às 13h, aqui na Rádio 98, na última quarta-feira, dia 22. E eu saio daqui às 13 horas, almoço de forma bem frugal e vou para a minha residência. Lá eu me enfurno, me divirto, leio, escrevo textos, crônicas para o Jornal Diário Tribuna. Ainda hoje já está sendo impressa a edição de amanhã. Tomei liberdade, inclusive, de mandar para vários leitores e leitoras minha página do Jornal Diário Tribuna, e eu só saio amanhã, às 11 horas, quando eu venho para a Rádio 98 receber o meu convidado aqui pelo Encontro Marcado. É uma quarentena bem produtiva, não é, Aníbal? É algo que me distrai, às vezes me extasia, me corrói, e às vezes eu digo que o meu fosfato vai literalmente embora, como ontem, né, que eu fiz a página ontem até meia-noite, mais ou menos. Realmente é um pouco cansativo, mas é bastante libertador. Agora, você deve ter percebido, isso é contigo, comigo também, com a grande maioria das pessoas, que a gente está tendo cada vez menos contato, né? Contato físico com as pessoas por conta da pandemia. Esse negócio de fazer tudo em casa, né? O home office, os cursos das universidades, né? As pós-graduações e tudo mais. Você não acha que a sociedade corre o risco de perder
o feeling da sociabilidade? Eu creio que há esse risco, sobretudo se nós não ficarmos de sobreaviso. Você acabou de citar aí o professor, historiador Márcio Atistim, e ele me deu de presente durante uma entrevista aqui ao Encontro Marcado pela 98 FM uma palavra: pertencimento. Enquanto a gente não tiver conosco de forma trabalhada no nosso coração, no nosso organismo, essa, mais que palavra, mas uma atitude de pertencimento, nós vamos perder esse feeling, esse sentimento de sociabilidade. Porque eu, enquanto professor, eu percebia que muitos alunos e alunas, eles estavam ao lado com os seus zaps, seus aparelhos celulares, e conversando entre si via celular. Então, eu percebo isso de forma muito dolorida, porque esse não é o caminho, mas me parece que é um caminho sem volta, não há como recuar, e que Deus nos ampare a todos. Até porque essa questão da sociabilidade é que nos torna verdadeiramente humanos. No dia que a gente não souber conviver com os demais, com os outros, com os contrários, nós vamos perder a nossa humanização. E você colocou muito bem na sua resposta, você falou da questão da sociabilidade, falou também em educação, e eu me lembro que 10, 15 anos atrás, falar em ensino à distância, por exemplo, né, era uma desconfiança enorme. As pessoas procuravam ensino à distância, mas não queria que no certificado viesse falando que era ensino à distância, né? E hoje parece algo absolutamente normal, né? Já se tem universidades que eram todas presenciais e hoje estão completamente à distância, né? É um legado de uma geração anterior que nós estamos vivendo agora. E há uma série de restrições com relação a esse distanciamento, né? Sobretudo focado no aprendizado. Nós temos que convir que formar um médico à distância é algo impensável nos dias de hoje. Pode ser que poderemos viver para aceitar a essa realidade. Até mesmo um advogado, a gente encara a questão de aquisição de conhecimento por parte de alguém que estude advocacia à distância. Então, mas há também uma elite que tomou conta da educação, grupos financeiros, não grupo de educadores, mas grupos financeiros, que a partir do vil metal, do percebimento de mensalidades, transformam as escolas, universidades, enfim, em verdadeiras arapucas, onde pouco se aprende. Logicamente, quem não recebe não pode dar, e isso vai virar uma bola de neve. E se me permite, doutor Gustavo, eu tenho uma imagem um pouco forte disso. Nós podemos correr o risco de nos transformarmos em bêbados que vão engolfando os próprios vômitos. É uma história realmente de se preocupar. Eu tenho uma preocupação em cima disso, né? Nós estamos falando de um mundo cada vez mais conectado, nós estamos falando de ensino à distância, nós estamos falando dessas teses tradicionais, dessas teorias originais da filosofia que estão sendo deixadas de lado. E eu fico pensando num país igual ao Brasil. Nós temos atualmente, como um exemplo, mais ou menos 13 milhões de desempregados. Essas pessoas estão despreparadas para entrar no mercado de trabalho. Nós temos agora um problema. Qual é o grande problema que as pessoas estão tendo para receber, por exemplo, o auxílio emergencial? Não tem acesso à internet. Se tiver acesso à internet, não sabe mexer, né? Nós estamos vivendo uma época que
que acessar a internet virou sinônimo de acessar o WhatsApp, que não é a internet, né? Como é que vai ficar a situação dessas pessoas que não têm a mínima condição de participar desse novo mundo conectado, que nós estamos sendo a forceps obrigados a participar por conta, inclusive, da própria pandemia? Como é que ficaria, como é que você enxerga a situação dessas pessoas que não têm condições de participar desse novo mundo? Doutor Gustavo, a situação é tão dramática que vamos ao número frio, que é de 2018, 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. Significam que eles não conseguiriam ler e entender um texto bem simples. Nesse contexto, vale a pena, apenas para parâmetro, para efeito comparativo, nós temos a Coreia do Sul, um país minúsculo, que de repente descobriu que a educação era o grande lance, a grande mola propulsora do desenvolvimento não só humano, mas da própria nação sul-coreana. Sim. E investiu um pesado do seu PIB, do seu Produto Interno Bruto, e hoje uma revolução. Quem conhece a Coreia do Sul sabe a potência que é em termos, inclusive, de tecnologia. Já no nosso país, nós vivemos momentos de uma certa melhoria na área educacional, de forma espaçada. Algum estado se sobressai, outro não, alguma cidade se sobressai, outra não, mas, na média em geral, o Brasil vai de mal a pior na área educacional. Enquanto se discute se o professor ganha bem ou ganha mal, se o aluno respeita ou não respeita, se a gente vai buscar na nostalgia do passado, em que o aluno respeitava o professor, todas essas discussões, elas podem ser válidas, mas elas certamente não vão nos levar a um patamar um pouco mais além, tão igualitariamente, eu diria, como a própria Coreia do Sul. Claro. Eu só me pergunto o que será. Lamentavelmente, a única forma que eu conheço, e eu diria forma e não fórmula, porque não existe fórmula, nem mágica, nem de forma nenhuma. Mas a única forma é a escolarização dessas camadas de pessoas que são analfabetos funcionais. Fora disso, é demagogia, é balela, enfim. Eu, como professor, eu creio que a discussão deve passar pela escolarização, ainda que não seja com qualidade, mas que seja dado a oportunidade de se sentar no banco de escola e aprender pelo menos o A, E, U, uma matemática simples, uma tabuada, como era antigamente. Ô Aníbal, vamos atualizar aqui e mandar nossos abraços, viu, para os nossos ouvintes. Jaciele Barbosa, muito obrigado, Jaciele. Edgária de Deus está conosco, muito obrigado. Vinícius Ribeiro, um abraço, muito obrigado. O Weber Bredoff está conosco. O Luiz Fernandes, de Betim, está conosco. Quem está com a gente também, que satisfação. Dr. Allan Kardec, nosso ex-presidente da OAB, muito obrigado pela presença, doutor. E o Nilvan Nogueira Ramos está conosco também. Muito obrigado a todos eles. De vez em quando vocês estão me vendo aqui fazendo um movimento com a cabeça, mas é que eu preciso mexer aqui na plataforma e dar uma atenção aqui para os nossos ouvintes também. Agora, tem um ponto, nós falamos daqueles que são desfavorecidos em termos de educação, infelizmente. Agora, nós temos na parcela dos favorecidos um contingente de pessoas que me assusta, Aníbal, porque são uma parcela importante da população com conhecimento de causa, muitos são formados, né, com graduação, com pós-graduação, e tem gente no país, é isso que nos difere da Coreia do Sul, tem gente no Brasil fazendo chacota com a ciência.
Na nossa live anterior, foi colocado um dado aqui, que o Brasil é campeão mundial de desconfiança com as autoridades sanitárias, com médicos, com enfermeiros, com pessoas vinculadas à saúde. As pessoas estão ridicularizando os avanços da medicina. Isso está muito claro nesse tempo de pandemia. É uma coisa que parece que só acontece no Brasil. Agora, qual é o caminho para a gente resolver esse tipo de coisa? Ou nós vamos ter que aceitar que essa mediocridade vai ser o novo normal dos próximos tempos? Nós temos um grande problema nessa área, nessa seara, em que a medicina, doutor Gustavo e internautas, se comunica mal, divulga mal as suas ações. Então, quando se chega lá na ponta, além de que o Brasil tem treinadores de futebol, cada brasileiro em síntese, um treinador, sabe escalar a sua seleção brasileira de futebol, nós temos agora palpiteiros, piolhos de internet, por assim dizer, de uma forma até irônica, tá? Mas todo mundo hoje dá palpite, tá? Na área da medicina, quer passando uma simples, entre aspas, mas eventualmente perigosa pelos efeitos colaterais, de uma receita que serviu para amiga ou para uma parente. Então, nesse contexto, é preciso que a medicina acorde para que possamos ter um melhor entendimento dos avanços, das ações. Eu faço aqui uma crítica construtiva. Neste momento, a gente pode perceber com clareza que o problema da pandemia do novo coronavírus é algo muito complexo. E como tudo que é muito complicado, requer uma equipe multidisciplinar formada por diferentes atores para pensar, para orientar. Tá? E o que nós estamos assistindo hoje em dia? Os grandes veículos de comunicação, ao trazer um profissional, nada contra, antes pelo contrário, melhor do que não ter um, mas trazem infectologistas. Então, na TV, nas emissoras de rádio, nos jornais, a gente percebe que a grande maioria das entrevistas para se falar sobre o novo coronavírus são exatamente os infectologistas. Mas eles têm uma visão, eu diria uma visão própria, peculiar da sua especialidade, um olhar específico. Quando o olhar deveria ser um olhar holístico, um olhar de cima, tal como um olhar panorâmico. E é nesse contexto, então, que eu faço uma crítica construtiva. Claro. Nós temos essa live hoje aqui, que é uma iniciativa da OAB, aqui em Teoflotone, 28ª subseção, é uma forma de comunicar que a 28ª subseção existe e presta serviços. Agora, o senhor não percebe, nós temos aqui em Teoflotone a sociedade de cirurgia de Teoflotone, algo assim, Sociedade de Cirurgia de Teoflotone. O nome é mais ou menos, basicamente, mas só para pontuar. Ou seja, a classe médica aqui em Teoflotone não tem um contato com a população, salvo raríssimos encontros marcados, entrevistas ao vivo aqui na 98 e outras emissoras. Mas são entrevistas pontuais. Em síntese, eu tenho uma crítica construtiva de que é preciso aproximar a medicina e aqueles que a integram da população. Eu imagino. Voltando um pouquinho para a questão filosófica, eu quero citar um outro filósofo, o Nietzsche, né? A obra de Nietzsche ela é recheada de momentos em que ele acusa os seres humanos, ele acusa as pessoas de usarem, hoje a moda é máscara, né? Mas ele acusa os seres humanos de um uso de uma máscara moral. Esse estado extraordinário que nós estamos passando hoje em dia, Aníbal, as nossas máscaras morais, se elas realmente existem, elas estão em perigo? Eu creio que essas máscaras morais é aplicável
aprofundar um pouquinho para que o nosso internauta, que é leigo nessa área de filosofia, uma máscara, por exemplo, que se vê nos nossos tempos atuais, de forma disseminada e espalhada por aí, é a política. No outro, nós temos uma máscara moral também, que é a religião. Tá? Então, a gente pode colocar essas questões de forma que são máscaras que tendem a colocar, eu diria, a manada, o efeito manada, a população, no seu caminho correto, para que a população siga exatamente o que se quer daquela turma que propõe essa máscara moral. Eu vejo com reservas, não creio que será o fim, elas existem desde que o mundo é mundo, em maior ou menor escala, mas, por exemplo, no atual momento do planeta, nós temos diversos governantes, sem me deter em algum nome específico, que estão levando um momento para uma máscara moral para uma determinada camada da população. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe da eterna polarização entre direita e esquerda, onde a esquerda perdeu espaço exatamente porque foi contraposta a uma máscara moral que chegou ofertando novos momentos, novos dias, novos afazeres, e o Brasil tem essa cisão, essa divisão que não nos leva a nada. Ô Aníbal, eu quero deixar meu abraço aqui para Célia Dias, que está nos ouvindo. Ela é de Pavão. E o nosso amigo Rômulo Maciel está nos ouvindo também. Um grande abraço, Rômulo, Célia. Obrigado pela presença aqui, tá? Falando em máscaras morais, nós falamos dos desfavorecidos, né? Vamos falar um pouco dos favorecidos. E vamos falar de filosofia, logicamente. A obra de Aristóteles, ela é recheada de elementos que tem muito a ver com o próprio meio de vida em que ele estava inserido. Aristóteles era uma pessoa abastada do seu tempo, ele era rico. O pai de Aristóteles era conselheiro do rei da Macedônia, né? E na obra de Aristóteles, ele estratificou a sociedade, colocando pessoas melhores, aquelas mais ou menos, e outras sem absolutamente nenhuma relevância. Abaixo de quem não tem nenhuma relevância, Aristóteles teve a coragem de colocar as mulheres. As mulheres abastadas tinham menos direitos do que os próprios escravos, sob a concepção de Aristóteles. Falei. O que eu quero te perguntar? Como é que você avalia o comportamento das nossas elites perante esse momento que nós estamos passando, perante a pandemia, estratificação social? Nós estamos falando aí de distanciamento social vertical, horizontal. Quem que está cumprindo, quem que não está cumprindo? Mas, enfim, como é que está sendo o comportamento das elites em relação a isso? Aqui no Brasil. Vamos colocar, doutor Gustavo, um breve histórico para citar lá atrás e dizer que lá atrás, o momento que passou, ele está atualizado neste momento em que estamos vivendo e se tratando de elites. Aliás, um advogado, um diplomata, Santiago Dantas, ele dizia, comparativamente, fazendo um paralelo entre a Índia e o Brasil, ele citava as elites de merda. Me desculpe a expressão, mas não é minha, eu apenas da filosofia. Citando. E se trouxermos um pouco mais recentemente, num passado recente, o saudoso Tancredo Neves, ele no seu leito lá de morte, ele já tinha escrito inclusive um discurso de posse enquanto presidente da República, não chegou a ocupá-la e não chegou nem a ler esse discurso, mas ele dizia que os avanços para o progresso do Brasil foram conquistados muito mais a custas daqueles que estavam no andar de baixo,
estou citando literalmente palavras, mas do que as elites. Então, o próprio Tancredo Neves, que era um político, ele colocava as elites como não sendo responsáveis pelos avanços obtidos no país. Ô Aníbal, só para aproveitar aqui, você levantou a bola, Raul Seixas, numa das músicas dele, ele costuma dizer que o elevador dos fundos é que carrega o mundo. Exatamente isso, Raul Seixas era uma cabeça pensante. Então, hoje nós estamos vendo, aproveitando a que o senhor citou o papel das elites nessa pandemia do novo coronavírus, o que nós estamos assistindo? São as elites que dominam a saúde privada. Nós temos hospitais magníficos neste país, mas que, vez por outra, utilizam do SUS, Sistema Único de Saúde, os seus clientes, usuários desses planos de saúde de grandes conglomerados. Não estou me referindo aqui nem especificamente a nenhum plano de saúde, mas quero dizer de uma elite que domina a área da medicina, os grandes conglomerados financeiros aqui, e se esquecem do que nós passamos de aperto e sufoco nos hospitais do SUS, que atendem pelo SUS, que não têm respiradores, que tem que decidir daqui a pouco quem vive e quem morre. E é nesse contexto que eu percebo que as elites desse país não aprenderam ainda que no mundo pós-pandemia elas não serão as elites sem que haja aqueles do andar de baixo, aqueles que vão carregar o piano. Ô Aníbal, deixar meu abraço aqui para o Matteo Vedani, ele está na Itália nos ouvindo. O Leandro Almeida está em Brasília. Olha só, 2 pessoas de Brasília nos ouvindo. Um abraço para Ivanete Figueiredo e um abraço para Denise Scapelato, que também está nos ouvindo. Muito obrigado, gente, mais uma vez. Ô Aníbal, eu preciso fazer um comentário a respeito de sua resposta, que para mim foi perfeita, uma reflexão que precisa ser feita mesmo. O Brasil tem uma elite produtiva importante, né, que contribui para que a gente tenha, hoje em dia, um sucesso muito vulnerável, mas um sucesso que precisa ser considerado no plano internacional, mas ela tem uma dificuldade enorme em sair da caixinha, né? A elite brasileira vive no Brasil, mas com a cabeça na Europa, com a cabeça na Inglaterra, com a cabeça na Suíça, sabe? E as contas também. Oi? E as contas também. E as contas também, sabe? Aí, em relação à questão que envolve pandemia, o meu desespero é que, com o avanço das mortes que são causadas pelo coronavírus, o que a gente consegue perceber? Que a elite brasileira, ela consegue estratificar até a democratização do coronavírus. O coronavírus, ele não vê extrato social. Ele pega no pobre, ele pega no rico, ele não está preocupado com isso. Só que nós, no momento em que chamamos essas pessoas para serem tratadas e até mesmo no momento da morte, nós estratificamos a sociedade, né? Eu faço uma reflexão que nós estamos vendo aí as prefeituras, os governos patrocinando aquelas cenas tristes das valas sendo abertas, né? 80 a 100 enterros por dia em Manaus, em Fortaleza, com relação a pessoas supostamente vítimas do coronavírus. E aí eu me pergunto, que cidadão da elite brasileira que está sendo enterrado numa vala comum, né? Eu garanto que nenhum. Eu garanto que nenhuma pessoa com uma renda líquida de mais de 20 salários mínimos foi enterrado numa vala comum brasileira até hoje, sabe? E aí, nós temos um momento que a gente precisa refletir sobre o próprio SUS, porque o SUS, historicamente, ele foi massacrado.
ele foi massacrado pelos agentes econômicos, ele foi massacrado pela iniciativa privada, ele foi massacrado pelos planos de saúde. O ministro demitido, que agora nós estamos alçando ele à condição de herói, ele era um extremo detrator do SUS, né? Ele queria a extinção total do SUS. E agora a gente vê que o Brasil poderia estar numa situação muito pior em termos de prevenção, de combate e mesmo de tratamento do coronavírus, se não fosse a instituição do nosso SUS. Se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, hoje uma pessoa sintomática de coronavírus nos Estados Unidos, tem um caso, e não é apenas um, não é uma exceção, as pessoas vão no hospital nos Estados Unidos para fazer uma consulta sobre coronavírus, sai de lá com a conta de $7 mil, né? Aqui no Brasil, em tese, nós precisamos de uma política pública mais compromissada e tudo mais, mas em tese, nós estamos falando de um tratamento que é gratuito, seja para mim, seja para o Aníbal, seja para o dono da Globo, seja lá quem for, né? Mas é um momento de nós fazermos essa análise em relação a tudo aquilo que a gente falou mal no passado e que agora está servindo de sustentáculo para esse momento difícil que nós estamos passando. Doutor Gustavo, só fazer um complemento na questão das elites da área da medicina, à exceção de um grande conglomerado financeiro que doou R$1 bilhão para serem utilizados nesta pandemia, grandes outros conglomerados que anunciam trimestralmente lucros bilionários tiveram desplante de fazer doações de pequena monta, alguns milhões de reais. Quer dizer, sugaram a toda a sociedade brasileira, sugaram o país e ainda tem um desplante de vir nos ofertar migalhas. É verdade. Eu quero deixar um abraço aqui para Zizi Torres, que está nos ouvindo, para o Wilcinho da Tabu, que está nos enviando um aceno, um abraço, e o Reinaldo Neves envia um abraço em nome da doutora Beatriz, que nesse momento está conectada à internet, ministrando aula aos seus alunos da DOCO. Com toda certeza, ela vai conferir nossa entrevista no YouTube mais tarde, viu? Aníbal, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, infelizmente. Mas eu queria repetir com você uma estratégia da live passada, que é um bate-bola de perguntas e respostas rápidas. Deu muito certo com o Rafael Farias, as pessoas gostaram, eu gostaria de repetir contigo. Você me acompanha nessa? Vamos, é claro que eu não sou nenhum Rafael Farias, mas um matuto Gabriel da Roça lá de Coroaci, eventualmente, quem que eu votar, então, bola pra frente. Coroaci tem muito a nos oferecer, com toda certeza. Vamos começar com Coroaci? Coroaci é a cidade dos meus sonhos. E Teoflotone? Teoflotone, eu posso dizer que é a cidade dos meus momentos. E os momentos têm sido bons aqui em Teoflotone, nessa história? Eu já estou aqui há 31 anos. Bacana. Filosofia? Filosofia é a minha ponte com os outros. Bacana. Jornalismo? Jornalismo é a minha fonte de sobreviver. E a Rádio 98? Bacana, claro. E a Rádio 98? A Rádio 98 é, eu diria, um pedacinho do meu bem-querer. Aliado a outros tantos, e nesse momento eu peço, venha, o senhor é advogado, eu quero aqui me dirigir ao Gustavo, a Patrícia e a Lívia, né, com o meu especial carinho, apreço, amor. A Lívia está em Santa Catarina, o Gustavo e a Patrícia, os três são filhos que estão em Timóteo. Um abraço a todos os três e é impossível dizer de todos que estão aqui conosco. Um abraço para eles, meu também. Ô Aníbal, o seu público,
O meu público é o meu fascínio. Eu quero colocar essa palavra porque eu considero essa palavra muito generosa, porque é fascinante. O meu público me fascina, me cativa. O Aníbal, eu adoro cinema. Você curte cinema? Muito. Aliás, até por causa do distanciamento social, eu me vejo na contingência de ver vários filmes. E seu filme favorito? Eu posso recomendar, dentre muitos, Sérgio, que é a história do diplomata brasileiro que durante mais de 3 décadas serviu à ONU e acabou sendo vitimado em Bagdá, no Iraque. Né? É um filme realmente magnífico sob todos os aspectos. Olha, eu gostei desse filme, ele está disponível na Netflix, é protagonizado Sim. pelo Wagner Moura, excelente. E um livro? O livro eu escolheria de um filósofo, o Jean-Paul Sartre, lá dos idos de 1930, mais ou menos, na década de 30, 40, O Muro, porque faz uma reflexão já naquela época a sociedade burguesa. Não que eu me divida nesse momento em esquerda ou direita, eu não tenho dentro de mim, eu sou redondo até fisicamente, eu não tenho lado, não existe imparcialidade toda, mas eu sou um jornalista que procuro não abusar da inteligência dos meus ouvintes, dos internautas. Então, eu escolheria de Jean-Paul Sartre, O Muro. Nós estamos falando também de filosofia, e principalmente de filosofia. Eu queria que você me falasse a respeito de uma teoria filosófica que você acha assim que já passou o momento dela. Eu jamais poderia ser maquiavélico, mas eu diria que lá na Itália, né, nesse momento grave de coronavírus, a Itália atravessando um momento muito difícil, e já na época de Maquiavel, o Maquiavel tinha uma teoria filosófica que dizia que é melhor ser temido que ser amado, respeitado. Essa é uma teoria que eu acho que o tempo já levou esgoto abaixo. É uma boa resposta. É uma boa resposta. Interessante que esse período de quarentena, de reflexão dentro de casa, eu tive uma conversa sobre isso com minha esposa, a respeito do termo maquiavélico de hoje, de onde que surgiu, né? Com relação a esse manual de conselhos que Maquiavel fez ao príncipe de Florença, se eu não me engano, à época, né? Sim. Ele escreveu o livro O Príncipe. Agora, e a teoria filosófica que merece nossa atenção, principalmente nos dias de hoje? Eu faria a opção, a escolha, por um outro italiano, o Giordano Bruno. Ele que dizia que o tempo tudo dá e tudo tira. E a gente está percebendo o quanto o tempo, principalmente se tratando de pandemia, de novo coronavírus, o desconhecido que está próximo de nós, tem nos tirado muito, tem nos dado muito e tem nos tirado muito. Então a gente tem que ter um certo zelo em se aproximar, em se apropriar deste momento de que tudo poderemos ter, mas tudo poderá nos ser tirado. Ô Aníbal, nós falamos agora de uma tese filosófica, mas condensando tudo isso, o seu filósofo de preferência? Eu diria que eu não tenho nenhum deles, mas eu sou algo assim existencialista. Eu primo pela liberdade do ser humano, do homem, diria isso não de forma machista, latino-americana, mas eu percebo claramente que é preciso sermos livres na inteireza da palavra para que nós possamos nos definir, tal como, por exemplo, Jean-Paul Sartre pregava. Bacana. O que você pretende fazer quando acabarem essas restrições da pandemia? O que tá te faltando? O que você precisa fazer quando isso tudo acabar? Que me perdoem
o Gustavo, a Patrícia e a Lívia, mas no último dia 12, agora eu não sou muito de guardar datas, mas no dia 12 deste mês, o meu pai, José Ramos Gonçalves, ele é popularmente conhecido por Gonçalinho, reside até hoje em Coroaci. Ele completou 90 anos, 9 décadas de existência. Parabéns. E eu estou muito obrigado. Eu quero abraçá-lo, né? E, naturalmente, indo a Coroaci, eu quero também relembrar da minha mãe, saudosa mãe, Dona Conceição, que nos deixou ainda há pouco. São 2 momentos. Um, de reencontrar-me com a perda, no caso da minha saudosa mãe, e noutra, abraçar a vida, que é o meu pai, Gonçalinho, José Ramos Gonçalves, 90 anos, muito lúcido, muito ético, muito decente, foi prefeito de Coroaci por 3 mandatos, minha mãe foi prefeita por 1 mandato, e é motivo de muito orgulho. O meu caráter tem tudo a ver, foi forjado através do meu pai e da minha mãe. E isso eu agradeço e peço a Deus para que dê ao meu pai qualidade de vida e outros meses de abril na vida dele. Amém. Um abraço para Karine Beller, que está com a gente, Ivanete Figueiredo, Spartacus Miranda. Um abraço, Spartacus. Obrigado pela sua presença aqui. A Geilza Moreira, o Ananias Pinheiro, foi meu colega na época de estágio no Hospital Santa Rosália. William Costa e Keide Onofre, muito obrigado a todos vocês. Essa noite nós estivemos com Aníbal Gonçalves, jornalista, professor de filosofia, um dos mais conceituados radialistas da nossa região. Nos recebeu, na verdade, com um carinho enorme com essa entrevista. Eu espero que tenha sido bacana para cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo Aníbal. Doutor Gustavo, eu agradeço aí a 28ª subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, sediada aqui em Teoflotone, ao escritório de advocacia Saboia e Seguini, e, sobretudo, ao senhor pelo convite que muito me honrou, pelas palavras generosas. Eu devo dizer a todos que foi a primeira live, eu sou muito no meu canto, com o meu pranto, sabe? Eu sou o único jornalista, talvez, desse planeta, que não tenha Facebook, Instagram, que não tenha Twitter, sabe? Não tenha site nem blog. Eu fico muito no meu cantinho. Mas esse convite do senhor, ele me despertou para um momento em que eu deveria expressar as minhas opiniões. Eu peço aqui que, eventualmente, alguma discórdia, se eu possa tê-la feito, que me perdoe, mas eu disse do fundo da minha alma, do fundo do meu coração. Muito obrigado e foi um prazer conversar com o senhor. Vou fazer 2 registros antes da gente terminar. Sou eu que agradeço. A honra é toda minha de ter tido você nesse nosso momento. A gente faz essa live com muito carinho, Aníbal. Aqui nós não temos uma grande marca por trás dessa iniciativa. As pessoas que nos ouvem, geralmente elas ficam sabendo porque eu envio mensagens pontuais para cada uma delas. Eu peço para que seja feito o compartilhamento do vídeo. E mesmo assim o resultado é excelente. Tanto os números da transmissão ao vivo, quanto aqueles números que são apurados 3, 4, 5 dias, uma semana depois, são incríveis diante das dificuldades que a gente tem. Os 2 registros que eu gostaria de fazer. O primeiro, estou esperando a participação como audiência e como entrevistados também de mais colegas jornalistas. Eu sinto falta dos jornalistas aqui entre as pessoas que estão nos vendo, tá? E gostaria de mandar um recado para a administração de Teoflotone, né? Tá faltando a OAB na discussão a respeito dos planos de contenção, de prevenção, de combate ao coronavírus, né? A gente vê as fotos lá, a mesa toda enfeitada, com todo tipo de instituição, e a OAB que também
sempre fez parte de todos os momentos importantes, de todos os momentos históricos da história, a redundância, de todos os momentos históricos que ocorreram no Brasil, eu acho que aqui está sendo deixado de lado, né? E nós estamos vendo aí a administração passando por um momento estranho, um momento difícil, né? Ela está sendo bombardeada juridicamente de todos os lados, né? Talvez a Procuradoria não dê tanta conta assim, né? E tem a OAB que poderia estar participando dessa discussão e eu acho que foi esquecida, né? Então fica aí esse meu segundo recado. Pessoal, essa live ela está disponível aqui no Facebook, no meu perfil. Ela vai estar disponível em todos os perfis cujo compartilhamento foi feito pelos meus queridos colegas e vai estar disponível daqui a algumas horas, no nosso canal do YouTube, Gustavo Saboia de Castro. Daqui umas 2 horas, 3 horas no máximo, nós vamos ter esse vídeo na íntegra para vocês nesse canal. Quero agradecer mais uma vez o meu escritório, aos doutores Delmo Simini, doutor Ivan Cardoso, por deixar que eu use a infraestrutura do escritório para poder fazer essas lives. E quero agradecer imensamente a 28ª subseção da OAB, através da nossa querida presidente Beatriz Neves. 20 horas, live do pastor Marciano Rogério, que vai estar com meu colega Yuri Rocha. Quero convidar vocês a assistir essas lives do pastor Marciano Rogério e assistir as nossas próximas lives também, neste mesmo perfil. Nós vamos estar falando de história e vamos estar falando do SUS nas próximas lives. Muito obrigado mais uma vez. Aníbal, obrigado mais uma vez. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado.